Você acha super legal fazer educação domiciliar com o seu filho, baseado nas atualidades, nas coisas que você vê na televisão, na internet, no rádio, no jornal, na revista? Legal, mas a gente vai hoje ver como que a gente faz isso de uma forma bem saudável e de uma forma bem proveitosa. Mas antes, bem-vindo ao canal Depois da Escola. Me chamo Daniela Marley, sou pedagoga, sou professora, estou desde 2012 em sala de aula e isso me fez entender que a maioria dos casos de sucesso escolar está diretamente relacionada à presença das famílias na vida escolar de seus filhos. E estudos já comprovaram isso também. Então, por isso que eu estou com esse projeto aqui. Sou autora do programa Depois da Escola, do livro Sete Passos para Transformar os Estudos em Casa. E nós vamos falar sobre eles mais tarde. Mas antes, vamos falar aqui sobre como transformar notícias e pautas do mundo e aprendizado com propósito. Tá? Por que isso é importante? Primeiramente, porque crianças e adolescentes estão vendo o mundo acontecer. O mundo está acontecendo diante do nariz delas. Ainda mais agora, com a internet, que a gente tem tanto acesso à informação, né? Antes não era tão assim presente, mas hoje, muito mais, né? Até porque já é uma geração conectada. A escola, muitas vezes, trata tudo como neutro ou superficial. Tá? Por quê? Porque às vezes você vai mexer em certos pontos, em certos assuntos, e a escola às vezes não quer aprofundar, primeiro porque o programa, isso eu já vi na prática, o programa escolar, ele é bem já preenchido com tudo que, aula 1, aula 2, aula 3, não tem como você enfiar uma atividade extra, porque senão vai atrasar todo o planejamento. Então, assim, é um planejamento muito apertado, então não tem como você tratar isso com profundidade. Que mais? Não tem espaço para projetos, o sistema é muito engessado, algumas escolas fazem questão de engessar ainda mais, então tudo isso acaba sendo muito neutro, às vezes é uma coisa polêmica, então eles têm medo de desagradar algumas famílias, então tem todos esses poréns, né? Então é tudo muito neutro, muito superficial. Quando você está em casa, você pode trazer o fato de acordo com a visão da sua família, aí fica uma coisa muito melhor para se tratar de uma forma mais aprofundada. Aprender a ler a realidade forma pensamento, empatia e opinião. Então, assim, aquela questão do pensamento crítico, né? O pensamento crítico não nasce na alfabetização da criança, como o construtivismo tenta, como o construtivismo fala, né? Isso é depois, isso é num outro momento. Ela precisa ter uma base para poder depois formar a sua opinião, tá? E de acordo com a idade. Tá? Ela não precisa ter opinião sobre tudo. Nós vamos ver isso mais pra frente. O Mundo é um ótimo livro, mas só aprende quem leia junto. Tá? Isso é uma boa citação para que você possa refletir sobre isso. Então, você pode estar junto falando sobre atualidades, mas aí de acordo com, de uma forma aprofundada, de acordo com seus valores, de acordo com os valores da sua família e também de acordo com a idade da criança. Ah, mas é só abrir o jornal e ler a notícia? É só ligar a televisão lá num canal de notícias, num telejornal e ler a notícia? Não. Não é sobre ver o jornal, não é ver junto. É sobre fatos que estão no ar. Então nós temos aí tragédias, eventos de todo tipo, datas, eleições, redes sociais, filmes virais, vídeos que viralizaram na internet. Perdão. Então tudo isso pode ser uma pauta. Acontecimentos que geram perguntas e sentimentos. Então, assim, acontecimentos que realmente provocam uma certa opinião do público. Eu vou dar um exemplo. Qualquer evento esportivo faz isso, né? Seja uma Copa do Mundo, uma Olimpíada, um campeonato. Eles geram sentimento. Eles geram perguntas também de tudo quanto é tipo. Tá? Qualquer acontecimento, qualquer tragédia, qualquer, por exemplo, porque um dia tá frio, outro tá calor. Então, tudo isso. E situações que impactam diretamente o cotidiano. Então, calor extremo, frio extremo, inflação, eventos esportivos e inteligência artificial. Então, tudo que tem um impacto direto nas nossas vidas
é legal você abordar, tá? O papel da educação domiciliar. Primeiramente, criar espaço de convivência segura. De convivência não, convivência também, mas de conversa segura. Então não é aquela coisa de você perguntar o que o adolescente acha, você espera uma resposta, ele dá outra e você começa a julgar, que é o próximo tópico. Não, não é assim, tá? Ele tem que sentir que ele tá seguro e que ele pode se expressar de acordo com o que ele pensa. Ainda que você ache que esteja errado, você vai corrigir isso depois, isso num outro momento, tá? Oferecer contexto e não julgamento. Então, não julgue. Porque se não julgar, ele vai chegar uma hora que ele não vai falar. Ou então ele vai falar para poder te agradar, mas ele não vai falar o que ele sente. E aí ele vai interpretar um personagem. E isso é ruim, tá? Em casa, você não precisa dar resposta, mas precisa acolher a pergunta. Então, a pergunta, ela precisa ser válida, tá? A resposta precisa ser dada? Sim, naturalmente. Mas ele pode pesquisar, tá? Você não pode estar com todas as respostas ali prontas, mas você precisa acolher a pergunta. Como escolher as pautas? Critério simples. É relevante e curioso para a faixa etária? Se não, não precisa, tá? Tem coisa, por exemplo, tarifaço do Trump. Você vai conversar isso com uma criança de 5 anos? Não. Não faz sentido. Não vai gerar nada. Ela não vai saber o que. Vai gerar boas conversas? É isso que você tem que ter esse sentimento aí de poder prever, né? Permite ligação com valores, história, ciência, geografia ou arte ou qualquer outra coisa. Você precisa ligar ela ao cotidiano ou ao conteúdo escolar. Permite essa ligação? Se sim, então é uma boa pauta para você trabalhar, tá? Vamos às faixas etárias, então. Por exemplo, aqui, 4 a 6 anos, tragédias não, mas falar sobre solidariedade ao clima, sim. Por exemplo, tivemos aí no ano passado, né, a tragédia no Rio Grande do Sul, tá? Com uma criança de 4 a 6 anos, você não vai falar da tragédia em si, mas você vai falar de como ajudar as pessoas que estavam precisando naquele momento de doações, que é a solidariedade. Os exemplos de solidariedade que foram dados na televisão do cavalo que estava no telhado, ou dos cachorros que estavam sendo resgatados, tá? Dessas coisas, assim, do clima. Nossa, por que isso acontece? Por que choveu tanto, tá? 7 a 11 anos. Curiosidade sobre o mundo, notícias leves e eventos esportivos. Tá? Eventos esportivos de toda a natureza, tá? Você não precisa falar sobre tudo, mas algumas coisinhas já dá para falar. De 12 a 17 você já pode falar sobre tudo. Redes sociais, política, economia, comportamento. E como planejar de forma simples? Eu sei que são muitas notícias. E você não precisa trabalhar todas as notícias, tá? Não precisa. Escolha um assunto por semana. Inclusive, eu fiz um conteúdo lá no meu Instagram, eu ainda nem postei. Provavelmente eu vou postar hoje sobre o morango do amor. Morango do amor é um assunto, tá? O doce, que tá assim, que explodiu, que virou viral. O morango do amor. Pode ser também o tarifaço do Trump, como eu falei. O tarifaço do Trump é mais para adolescentes. Então, veja o que está em noticiário nas redes. Faça uma curadoria do conteúdo, tá? Sobre determinado assunto. Traga uma pergunta, uma imagem ou uma história. Converse, leia, pesquise juntos e registre no portfólio. Lá no meu programa Depois da Escola, você pode até criar uma atividade usando a inteligência artificial relacionada a isso, tá? Olha, eu tenho uma atividade tal para... Aí você vai criando isso na inteligência artificial. Lá no programa Depois da Escola tem como você usar a inteligência artificial para fazer atividades. E registre no portfólio, que pode ser um texto, pode ser desenho, pode ser um vídeo, ou pode ser uma conversa escrita. Ou pode ser um texto, ou pode ser um áudio, tá? Gente, desculpa, estou me recuperando de uma gripe, então é meio complicado. Se eu não gravar hoje, eu não gravo mais essa semana.
O portfólio, eu tenho um modelo lá no livro 7 passos para transformar os estudos em casa. Você recebe ele como bônus gratuitamente, um PDF. Você pode imprimir e usá-lo, ou se você preferir, você pode modelá-lo e colocar em um caderno, tá? O portfólio é importante porque é o registro de tudo aquilo que você fez de educação domiciliar com seu filho. No homeschooling ele é muito usado porque a criança não frequenta a escola. Mas no after schooling ele não pode ser deixado de lado também, tá? Então, o portfólio é importante. É um recurso muito importante. Exemplos práticos. Então, crise climática. Que são calor e enchentes secas. Frio também. Mapa, tipo de clima, atitudes sustentáveis, oração pela criação. Tá? Então você pode ir tanto pelo viés religioso, tanto pela uma aula de geografia. Eleições ou leis novas. O que é democracia? Como a cidade funciona? Voto consciente. O que para que serve deputado? Para que serve vereador? Isso é uma coisa que a escola não ensina. Ensinava antigamente, lá tinha uma disciplina chamada OSPB, Organização Social e Política do Brasil, que falava sobre isso, mas essa disciplina não existe mais. Virais de redes sociais ou influencers, né? Eu dei o exemplo do Morango do Amor, que é um viral. Mas o que é influência? O que é verdade? Quem seguimos e por quê? Por exemplo, tivemos o caso faz algum tempo, já alguns meses, da Virgínia Fonseca lá no Senado. Isso tá, Virgínia é uma influencer. O que é influência? O que é verdade? Como que ela faz o trabalho dela? Isso é uma coisa legal para trabalhar com adolescentes, para desenvolver o senso crítico. E eventos esportivos. Então, quando tem, por exemplo, na Copa do Mundo, como que vai ter uma Olimpíada ou qualquer outro evento esportivo. Tivemos há pouco tempo aí o Mundial de Clubes, a geografia dos países participantes, valores esportivos, biografias de participantes. Tá? Então, é uma coisa legal de se trabalhar. Dicas para não sobrecarregar. Então, você não precisa dominar o tema, só criar o espaço. Tá? Então, é uma coisa... Isso a gente fala até para qualquer coisa que você for dar no after, né? No depois da escola, na educação domiciliar parcial. Você não precisa. Só criar o espaço. Usar o que já consome. Então, podcast, jornal infantil, Instagram educativo, YouTube, qualquer coisa. Tem uma rotina fixa. Exemplo, segunda da notícia ou sexta da pergunta. Então, você pode trabalhar com isso durante 15, 20 minutos, tá? E é melhor conversar 15 minutos com semana, com presença, do que tentar virar professora de atualidades. Não é para você virar professora, é para você fazer uma coisa, você ser uma mediadora para que ele entenda melhor, sua criança ou adolescente entenda melhor o que acontece no mundo que ele vive, certo? Bom, você gostou do conteúdo até agora? Então já se inscreva no canal, já ative o sininho para os próximos vídeos e deixe seu like, ok? Bom, vamos lá. After Schooling com atualidades é sobre ensinar o filho a pensar e não só a repetir. Então, a opinião dele às vezes pode ser divergente da sua. E tá tudo bem, tá? Você tem que saber trabalhar com isso. A não ser, claro, que seja algo que seja muito prejudicial. Que fira qualquer tipo de valor. Ou que esteja relacionado a coisas erradas. Aí você tem que corrigir. É sobre formar cidadãos e nem só alunos. Seu filho vai viver neste mundo. Aliás, ele já vive neste mundo, né? Ajude ele a enxergá-lo com sabedoria, ok? Bom, tudo que eu mencionei aqui neste vídeo, né? O programa depois da escola, o livro, o portfólio, tá tudo aqui, os links, tá? Para você conhecer melhor esses produtos. Eu tô também com um PDF e um vídeo que você pode conferir de graça, e aí você já tem uma noção de como são os outros materiais, tá? O PDF, eu vou deixar aqui o link você clica lá no link, vai abrir uma página, você clica lá, vai entrar direto no meu WhatsApp, eu mando no teu WhatsApp,
o PDF e o vídeo. Aí você já tem uma noção de como você pode começar o after schooling de uma forma geral, ok? E eu vou deixar o link aqui também. E lá também e no meu Instagram também tem um canal de transmissão. Lá eu falo sempre uma coisa mais aprofundada sobre o assunto. Então, entre no meu Instagram, vou deixar tudo aqui as minhas redes sociais para que você possa também apreciar este conteúdo gratuito, ok? É isso que eu gostaria de falar hoje. Muito obrigada por ter acompanhado por aqui e nos vemos.